הראשון והאחרון, האלף והתו, מלך הכבוד, מלך המלכים. Bom, irmãos, eu dei uma saidinha para poder lhes passar algumas coisas aqui. Estamos no Monte Sião e sabemos que ele localiza-se a sudoeste da cidade antiga de Jerusalém, que concentra diversos locais de grande importância histórica e religiosa. Já passamos pelo túmulo de Davi, fiz a filmagem, agora estamos indo ao cenáculo. O cenáculo é o termo usado para o local onde, na noite de Páscoa, ocorreu a última ceia e onde atualmente se encontra um grande templo. Além da última ceia, o Monte Sião também testemunhou durante a festa de Pentecostes o milagre na qual o Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, desceu sobre os discípulos e começaram a falar em outras línguas. Foi exatamente aqui no cenáculo. Foi no cenáculo que o Senhor Jesus nos ensinou a maior lição de humildade. Ali ele lavou os pés dos discípulos. Isso foi maravilhoso. Lá aconteceu a discussão entre eles sobre quem se considerava o maior. Aconteceu o anúncio da traição de Judas, do abandono dos discípulos e das negações de Pedro também. Aconteceu também o discurso de despedida e a oração sacerdotal de Jesus. O cenáculo é um lugar santificado onde os discípulos se reuniam depois da crucificação, lembrando os últimos momentos de comunhão com o querido Mestre Jesus. Jesus apareceu aos discípulos 2 vezes no cenáculo, tirando as dúvidas de Tomé, que, não estando presente na primeira aparição, havia dito que só acreditaria vendo. Jesus, em sua segunda aparição, aqui no cenáculo, diz serem bem-aventurados os que não viram e creram. Em Atos capítulo 1, versículos 13 e 14, a Bíblia nos diz que a igreja, nas suas origens, se reunia no cenáculo, onde viviam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zeloso, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles se entregavam assiduamente à oração numa só alma, com algumas mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. No dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo, que os animou a partirem para pregar as boas novas. Os evangelhos não nos fornecem dados que permitam identificar este lugar, mas a tradição diz que situa-se no extremo sudoeste de Jerusalém, sobre uma colina chamada Sião, a mais ou menos de 100 a 180 metros da Porta de Sião. Em 1948, durante a Guerra da Independência, ela foi danificada por bombardeios durante a sangrenta batalha no Monte Sião, onde vemos até hoje os muros crivados de artilharias de guerra, mas foi restaurada após a Guerra dos 6 Dias. O cenáculo que conhecemos hoje é uma pequena sala na igreja da Santa Maria do Monte Sião. Foi construída pelos cruzados no século XII e reconstruída por franciscanos no século XIV. A arquitetura medieval deste lugar, obviamente, ele não remete aos tempos bíblicos, mas o atual quarto ele tem um estilo gótico particular do século XIV. Esse lugar é palco, irmãos, de inúmeros acontecimentos bíblicos. Porém, no decurso dos séculos, diversos edifícios foram construídos sobre o cenáculo, ou seja, sobre o mesmo lugar. Acredita-se que foram pelo menos 5 construções, como por exemplo, a primeira, claro, foi a original, que foi uma sinagoga provavelmente utilizada por judeus e cristãos. Durante a destruição de Jerusalém, sobre Tito, no ano 70 depois de Cristo, o edifício ele foi poupado. E 3 paredes originais ainda existem, que é a parede norte, leste e sul. E o segundo foi quando o imperador romano Teodósio I construiu uma igreja octogonal,
né? A igreja de Teodósio, ou Santa Igreja de Sião, ele construiu ao lado da sinagoga, que foi chamada de Igreja dos Apóstolos. A construção da igreja de Teodósio provavelmente começou em 382 depois de Cristo, foi consagrada por João II, bispo de Jerusalém, em 394 depois de Cristo. A terceira foi alguns anos mais tarde, em 415 depois de Cristo, quando o bispo João II alarga a Santa Igreja de Sião, transformando-a em uma grande retangular basílica com 5 naves, sempre ao lado da Igreja dos Apóstolos. Este edifício foi mais tarde destruído por invasores persas em 614 depois de Cristo e pouco depois parcialmente reconstruído pelo patriarca Modesto. E a quarta construção foi em 1009. O edifício foi arrasado pelos muçulmanos sob o comando do califa Al-Hakim e pouco tempo depois reconstruído pelos cruzados, sendo uma basílica com 3 naves, como é a de hoje, né? Então este edifício, pela primeira vez, incluiu e preservou os muros da antiga sinagoga judaico-cristã no lado oeste da sinagoga. Então a basílica foi destruída em 1219 pelo sultão de Damasco. E em quinto lugar, monges franciscanos cuidaram do cenáculo, restaurando também o edifício com abóbadas góticas de 1333 até 1552, quando os turcos capturaram Jerusalém e baniram todos os cristãos. Após isso, os frades franciscanos foram despejados. Cristãos não foram autorizados a voltar até o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. E mesmo assim, até a atualidade, a realização de missas no local é totalmente proibida, o que é considerado uma grande falta de respeito por ser o local em que, segundo a Bíblia, Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia do Senhor. O cenáculo é um derivado da palavra latina cena, cenaculum, que significa jantar. Logo, cenáculo é sala de jantar, né? Esta é a versão dada em português para nossas Bíblias hoje. Esta palavra se repete por várias vezes dentro dos evangelhos, né? Porém, com significados totalmente diferentes. Dentre todos esses significados, quero citar apenas um, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 2, quando vemos que a palavra cenáculo muda drasticamente de sala de visitas para oikos. Oikos literalmente significa morada, então ela muda de sala de visitas para morada. Da mesma forma em que o Evangelho de Marcos 11:17, Jesus declara: a minha casa, ou seja, a minha oikos, será chamada oikos de oração, ou casa de oração, né? Que quer dizer morada. Então, queridos, você nunca parou para pensar nisso. Mas o Espírito Santo, quando desceu no nosso mundo, ele não desceu para uma sala de visitas. No dia de Pentecoste, ele desceu numa morada. E isso significa que o Espírito Santo, quando desce no dia de Pentecoste na vida de uma pessoa, ele não vem para habitar numa sala de visita, ficando apenas alguns dias e depois indo embora. O Espírito Santo vem no dia do Pentecoste na vida de uma pessoa para fazer morada e ficar para sempre ali. Ele veio para fazer morada, ele veio para habitar em nós. Deixa-me dizer uma coisa, seja qual for o local da casa, o importante é que tenhamos cenáculo em casa. Quem sabe hoje o seu cenáculo fica no quarto, fica na sala de visita, na sala de estar, ou até mesmo no cantinho do seu escritório. Quando falta lugar, até banheiro se torna lugar de oração. O importante é colocar toda a família no cenáculo. Cenáculo no sentido figurado. Pode significar muitas coisas, irmãos, como por exemplo, pode ser um lugar de descanso, pode ser um lugar de encontro, pode ser um lugar onde se compartilha sentimento, pode ser um lugar de oração e meditação. Então, vá para o cenáculo, coma o pão, beba do vinho, compartilhe seus sentimentos com seus familiares. Você não terá muito tempo para ficar com sua família. Seus filhos vão crescer um dia, eles vão casar, porém levará consigo o que aprenderam no cenáculo familiar.
e irão transmitir isso aos seus filhos. Então, querido, pense bem a esse respeito. No cenáculo, ninguém ficará no escuro, pois lá tem luminária, lá tem fogo para clarear. Então, reúna a sua família no cenáculo para um encontro com o Espírito Santo de Deus. No cenáculo, nós temos visão de Deus. No cenáculo, toda a família se aquece sob o frescor do verão de Jeová. Então, para finalizar, eu quero dizer que tudo começou com um homem que levava água para o cenáculo. Jesus mandou segui-lo. Foi lá que Jesus reuniu com os apóstolos para tomar as decisões mais importantes da história da humanidade. Tudo começou lá no cenáculo, ou seja, aqui onde nós estamos. No cenáculo começou com um cântaro d'água, mobílias, pão e vinho. E por último apareceu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Concluindo, quero lhes dizer as seguintes palavras: não saia do cenáculo. Habite lá. Leve a sua família ao cenáculo, pois a qualquer momento Jesus fará uma reunião, uma festa nesse lugar especial. Quero aqui encerrar as minhas palavras e agradecer a todos que estão passando por este canal, bem como os irmãos de CPA 4 primeira etapa, que nos agraciou com este presente, trazendo-nos aqui em Israel, eu e a minha esposa Cláudia Rondon. Deus abençoe a todos e comecem a olhar as belezas deste lugar e a importância histórica deste lugar. Fiquem com Deus.